Bom dia a todos. Hoje meditaremos sobre uma cura que Jesus realizou, curando a mão de um homem, o que gerou a realização de um concílio para tratar de uma forma de destruir Jesus. Misericórdia. Aqui neste canal não falamos de religião ou placa de igreja. Aqui nós meditamos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Graça e paz. Hoje é sábado, dia 27 de junho de 2026. Este é o canal Meditações Bíblicas. Nossa meditação de hoje está em Mateus 12, de 9 a 14. E o título é Concílio Religioso. O texto nos diz o seguinte: E partindo dali chegou à sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? Para que o pudessem acusar. E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se ela cair no poço em um sábado, não pegará nela e a levantará? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela ficou sã como a outra. E os fariseus, saindo dali, fizeram um concílio contra ele, sobre como o destruiriam. Misericórdia. Jesus estava com seus discípulos numa plantação de trigo, e como seus discípulos estavam com fome, comeram do milho, do trigo. E era um dia como hoje, um sábado. E pela lei judaica não podia fazer quase nada no sábado. Os fariseus passaram a questionar a atitude dos discípulos. O versículo 9 diz: E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. Jesus já havia sido questionado pelos fariseus e se encaminhou para a sinagoga dos fariseus. A luta de Jesus não dava trégua. O versículo 10 diz: E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. Um homem com a mão deficiente precisava de cura. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: Existem perguntas que são feitas com o intuito de tirar dúvidas, e existem perguntas para arrancar provas para uma condenação. É lícito curar no dia de sábado? Esta pergunta tinha o objetivo de colher provas para a condenação do mestre, mas o Senhor Jesus respondeu, estabelecendo a hipocrisia dos fariseus. O versículo 11 diz: E ele lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo numa cova, no dia de sabate ou sábado, não lançará a mão dela e a levantará? Nesta pergunta, Jesus não foi genérico, mas foi específico. Qual homem dentre vós, dentre os fariseus, deixaria a ovelha morrer só porque era sábado? E a resposta é nenhum, ou de forma afirmativa. Todos vocês socorreriam a ovelha. Deixem de hipocrisia. O versículo 12 diz: Pois quanto mais um homem do que uma ovelha. E fica a pergunta: quem vale mais, a ovelha ou uma pessoa? Um pet ou um ser humano?
Claro que eles deveriam salvar a ovelha, sim, mas jamais questionaram uma cura feita no sábado, no Natal ou na sexta-feira da Paixão. Qualquer dia é ideal para fazer o bem, muito mais ainda quando se tratar de uma cura para uma pessoa, acabar com o sofrimento de um semelhante. E Jesus ratifica seu posicionamento. Portanto, é lícito fazer o bem nos dias de Shabat, que é o sábado. Fazer o bem deve ser rotina em todos os dias do ano. Realizar cura, alimentar, libertar o cativo do poder do inimigo de nossas almas deve ser feito todos os dias. E Jesus continuou. Versículo 13 diz: Disse ele então ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restaurada, sã como a outra. Jesus era ousado, não titubeou e fez ali na frente dos fariseus aquele milagre. É engraçado como a cegueira espiritual atua. A grande maioria dos que creram em Jesus creram por ver os seus milagres. Mas os fariseus, mesmo presenciando milagres fantásticos como este, não criam. Fico pensando, se aquele homem com a mão ressequida fosse um fariseu, será que ele responderia ao mestre quando ordenado a estender a mão: Não, mestre, hoje é sábado, amanhã o Senhor cura minha mão? A Bíblia não diz se o homem era fariseu, mas ele estava na sinagoga. O versículo 14 diz: E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderia destruí-lo. Lamentável, aqui sempre declaramos não falar de religião, que é o sistema de valores, de crenças, mas a religiosidade é perigosa em suas manifestações práticas e valores sagrados. Precisamos tomar cuidado para não praticarmos ações e rituais com objetivos de mostrar que somos de determinada religião. Manifeste sua fé, como Mateus 6,6. Entre no seu quarto e feche a porta, e então ore. Glórias a Deus, né? Nós precisamos vigiar a cada dia, nós precisamos estar sempre atentos quanto às nossas manifestações, porque não podemos deixar que a religiosidade tome conta de nossas atitudes. Precisamos nos manifestar sim, sempre que houver necessidade, mas de falar acerca da Bíblia Sagrada, de falar acerca de Jesus Cristo, de falar acerca da salvação. Então, este episódio que demonstra claramente a religiosidade dos fariseus, ela deve ser evitada por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para não nos deixarmos levar pela religiosidade. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe neste dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para não deixarmos, Senhor, que a religiosidade tome conta de nós, pois isso não nos leva a lugar algum. A nossa fé, ela deve ser
suprema no Senhor, ela deve ser pura no Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia a despertarmos, a vivermos essa fé que é genuína, essa fé que salva, essa fé que cura, essa fé que faz a tua obra. Então, Deus, nós clamamos ao Senhor e oramos também, Senhor, pelos solitários, aqueles que passaram pela vida de aventura em aventura e o tempo passou, a maturidade chegou e a solidão chegou junto. Então, Deus, nós pedimos ao Senhor que prepare alguém, Senhor, para continuar a caminhada com esse solitário, em nome de Jesus. Oro também pelos moradores de rua, pessoas que um dia, por grande decepção, largaram tudo, largaram a fé, largaram a família, largaram o trabalho e se puseram a perambular pelas ruas. Ó Deus, dê uma direção para eles, Senhor, dê a direção das suas casas para eles novamente. Cura, Senhor, a ferida da alma deles, em nome de Jesus. Oro também pelos usuários de drogas, pessoas que se entregaram totalmente ao vício e nós sabemos o quão difícil é para as pessoas conviverem com o usuário de drogas. Então, Deus, abençoa-os, dê a eles forças para vencer os vícios. Oro pelos enfermos, pelos deprimidos, cura, Senhor, a cada um deles. Oro pelos discipulandos e peço ao Senhor que fortaleça-os para que continuem firmes nesse propósito. Oro pela saúde da irmã Ivone, pelo seu neto Vitor Lucas, pela saúde da irmã Andréia, seu filho e sua família, pela saúde da irmã Ieda, a cura do seu pé, pelos seus filhos Rafael e Júnior, pela Tânia, família e parentes, pela restauração do casamento da Kelly, pela cura da depressão da Eliane, pela cura do câncer no Gabriel, pela cura da irmã Terezinha, pela dona Alzira, seus filhos Wanda, Jordirley e Varley, pela dona Carmen e toda a sua família, Deus abençoa-os, pela cura dos rins da irmã Sueli, esposa do Jardim, pela irmã Elizabeth Pereira e sua família, pela cura do coração e do rim da irmã Marta, pela cura da irmã Elizabeth e sua família, pela cura do fêmur da dona Eulália Rabelo Costa, mãe do Carlinhos, pela cura do Celso Luiz, pai da Ingrid, pela restauração do casamento do Marcos, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa também aqueles que não se manifestaram ainda e porventura assistiram esse vídeo e precisam de libertação, de cura, precisam de restauração. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja dando a sua graça. Amém. Se você assistiu esse vídeo e sentiu que Deus falou com você, compartilhe, inscreva-se no nosso canal do YouTube, passe a nos seguir no Instagram, deixe a sua mensagem, o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração, que vamos orar por você, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.